Olá, hermanos, muy buenos días. Estamos aqui uma vez mais. Estou acompanhado de minha esposa, de Moisés, nosso hijo maior, Amy, Madeleine. Eles tocam os instrumentos, nos ajudam com os equipos de computador, celular, para gravar o culto. E também são nossos principais discípulos, os mais fieles. Damos graças a Deus por eles e esperamos que este tempo seja um tempo bonito. Hoje, domingo 26 de abril de 2020, 26 de abril de 2020, estamos aqui para cultuar ao Senhor. Quero pedir-te duas coisas antes de começar. Que você pueda chamar as pessoas que se encontram em sua casa para poder participar deste culto. O culto é para Deus, pero nós chamamos as pessoas para que elas adorem a Deus junto com nós, porque quando fazem isto, elas recebem da presença de Deus. Amém? Em segundo lugar, deixa aqui abaixo no vídeo, em YouTube ou em Facebook, aonde tu lo veas, o comentário e dá-nos um like. Isso nos ajuda muitíssimo a melhorar. Também vamos a ter aqui os números de la cuenta de la igreja para aqueles hermanos que queiram contribuir economicamente, diezmar, ofrendar para a obra do Senhor, para a obra missioneira. São muito de muita ajuda. Que o Senhor les bendiga. Amém. Amém. Buenos dias, hermanos. Que o Senhor siga bendicindo sua vida, seu hogar. Cerrar nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor, chamar a presença do Senhor em nosso hogar, hoje, nesta manhã tão preciosa. Chama aí seu esposo, seus filhos, e vamos orar juntos para que o Senhor siga derramando mais uma bendição sobre nós. Amém. Padre que está em los cielos, tu eres el Rei de Reis, el Senhor de Senhores. En esta mañana te damos a ti esa honra que te pertenece, Señor. Te agradecemos, oh Rey, por ese día que tú nos dejas estar aquí, Señor. Gracias, Dios, te pedimos que tú estés adentrando cada hogar en esa mañana a través de tu Espíritu Santo. Que ese culto, Señor, para ti sea lleno de la unción, Señor, que te agrada. Señor, queremos que esta palabra sea rema, que esa palabra venga a restaurar vidas en el nombre de Jesús. Queremos pedir, oh Dios, que tu toques corações para hoje entregar suas vidas em las manos do Senhor Jesucristo. Graças, Senhor Jesus, porque tu estás presente a cada momento em nosso viver diário. Te pedimos que essa alabança, essa adoração chegue delante de tu trono e que tu la recibas, Senhor, como uma ofrenda delante de ti. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que traem seus diezmos, ofrenda, aqueles, Senhor, que passam numa transferência eletrônica, que tu estés bendiciendo, Senhor, tu pueblo, prosperando a vida de tu pueblo. Graças, Senhor Jesus, porque tu estás aqui. Queremos que essa palavra seja revelada em nosso coração, que tu estés utilizando a vida de tu siervo, o pastor Eduardo, de uma forma tremenda e maravilhosa. Te lo pedimos, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Vamos alabar ao Senhor com muita alegria. Por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer, por tus promesas y por lo que eres, yo te quiero agradecer con todo mi ser. Por todo lo que has hecho, por todo lo que vas a hacer, por tus promesas y por lo que eres, yo te quiero agradecer con todo mi ser. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco, mi Señor. Te agradezco por libertarme y salvar, por haber muerto en mi
haber muerto en mi lugar, te agradezco. Jesús, te agradezco. Yo te agradezco. Te agradezco. Te agradecemos, Señor. Oh, te agradecemos, Señor. Gracias. Dá-nos um coração agradecido, Espírito Santo. Enséñanos a ser agradecidos delante de Ti. Aleluia. Te agradezco por libertarme y salvar, por haber muerto en mi lugar, te agradezco. Jesús, te agradezco. Yo te agradezco. Te agradezco. Gracias, Senhor. Gracias, Senhor. E sabemos também, Senhor, que Tu seguirás haciendo. Creemos, Senhor, em Tus promessas. Creemos em Tu palavra. Creemos em lo que Tu has hecho, em lo que Tu has dicho, que has hecho, em lo que Tu has dicho que aún harás. Queremos declarar, Senhor, nesta canção que levantamos nuestras manos delante de Ti porque confiamos, dependemos de Ti, Senhor. Quiero levantar a Ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de Tu presencia y haz descender Tu poder a los que estamos aquí. Creo en Ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en Ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluia. Tu eres el Hijo de Dios. A Ti toda la honra y la gloria, Senhor. Tu eres el Rey de Reyes. Y estamos aquí para glorificar
precioso Hijo de Dios, 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 Hijo de Dios. Entraré a solas en tu habitación, cantaré a ti una nueva canción, oraré y leeré los salmos de David. Cerraré la puerta de esta habitación y rendido aquí, profunda adoración, te daré lo mejor que encuentres en mí. Y esperaré por ti cuando quieras venir, me hallarás aquí, esperando por ti, y esperaré por ti cuando quieras venir, me hallarás aquí, esperando por ti. Entraré a solas en tu habitación, cantaré a ti una nueva canción, oraré y leeré los salmos de David. Cerraré la puerta de esta habitación y rendido aquí, profunda adoración, te daré lo mejor que encuentres en mí. Y al salir de aquí, no podré esconder de tu amor y poder que inunda mi ser, y hablaré de ti al que quiera oír. Y al salir de aquí, no podré esconder de tu amor y poder que inunda mi ser, y hablaré de ti al que quiera oír. Entraré a solas en tu habitación. Gracias, Senhor Jesus. Ministra, amor. Te adoramos, Jesus. Es maravilloso buscar tu rostro, Senhor, por la mañana. Es maravilloso sentir, Senhor, que tu Espíritu Santo inunda nuestro ser. Y en esa mañana, Senhor, visitas a cada corazón, aquellos, oh Dios, que están afligidos en esa mañana. Una palabra del Senhor para ti. Levántate, el Senhor es contigo. Oh Dios, visite a aquel, Senhor, que está lejos de sus parientes, de sus padres. Oh Senhor, que nessa mañana, que cada uno que cierra tus ojos y llame tu presencia, tu Espíritu venga, Senhor, a llenarnos con esa unción preciosa. Gracias, Senhor, porque cada vez que entramos en nuestra habitación y cerramos la puerta y llamamos a ti, tú vienes de encuentro a cada una de nuestras necesidades.
Aleluya, Señor. Hable con el Señor en esta mañana y dígale a Él, heme aquí, Señor. Estoy aquí para que tu Espíritu Santo venga a llenar mi corazón de tu presencia. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Te adoramos, Señor. Amém. Aleluya. Damos graças ao Senhor por este tempo precioso que Ele nos permite ter nesta manhã. Tempo de alabar su nombre, exaltar su nombre, glorificar su nombre. La palabra de Dios nos dice, todo lo que respira, alabe Amén. a Jehová. Aleluya. Si usted respira, alabe al Señor. Sí. Toda la creación es llamada a alabar, a adorar el nombre de aquel que a todo dio vida, que a todo dio y da la vida. Deus nos chamou à existência quando não existíamos. E Deus nos mantém com vida. Põe a guitarra já, por favor. Então, nesta manhã preciosa, queremos compartilhar uns anúncios também muito importantes de coisas que não paramos de fazer nunca em nossa igreja. Hemos seguido haciéndolas durante todo este tempo de quarentena, evitando as grandes aglomerações, pero sempre hemos seguido haciendo com grupos pequenos de hermanos sin parar. La primeira é a oração. Antes era las 5 de la mañana, agora cambiamos para las 6 de la mañana. Antes eram 2 dias, agora são 4 dias. De martes a viernes estamos orando a las 6 de la mañana no local de la igreja. A partir de este lunes já afloja bastante algumas proibições de la quarentena. Queremos ver nossos hermanos, queremos verte a ti viniendo a orar a las 6 de la mañana, a clamar a Deus por tempo novo. Amém. Amém? Amém. Em segundo lugar, também estamos começando a preparar a retomada de todos os grupos de crescimento para esta semana. Todos aqueles hermanos que assistem a grupo de crescimento começam a preparar-se para volver el miércoles a las 7 de la noche. Em cada de los grupos estamos orando e preparando-nos para isto, porque algo temos muito claro: isto não vai durar para sempre. A quarentena não vai durar a vida inteira. Temos que volver em algum momento. E o mundo inteiro sente que já é hora de ir retomando algumas coisas. Assim que estamos preparando-nos para retomar nossos cultos, nossos grupos e todo o que hacemos. Também estamos retomando o processo de glória. Se todo sale bem, se todo resulta como esperamos, já o próximo sábado queremos estar chamando os hermanos de los grupos del processo de glória para que vengan al local de la iglesia, para que vengan a las clases del processo de glória, de todos os cursos, todas as escolas de crescimento que estão funcionando na igreja. Amém? Amém. E bueno, e temos também nosso ayuno que empieza amanhã. Que você pueda hoje, junto com sua família, que toda a família venha à igreja, ustedes, junto com a família, reunir-se e decidir como cada vai estar fazendo o ayuno de 21 dias. Se é com uma comida, se é de carne, se é de meios de comunicação, como vamos a estar ayunando. E também coloca allí como vai estar ayunando e coloca também os motivos do ayuno. Nós também vamos estar preparando e enviando os motivos do ayuno aqui por este meio para que todos os grupos de crescimento e todos os hermanos sepam orar e oremos unidos por esses motivos. Amém? Assim que damos graças a Deus por todo isto. Doy gracias a Deus por la vida de minha esposa que está aqui nesta manhã e ela tem umas palavras também para vocês. Amém. Buenos dias, Buenos dias, amor. Hermano. Buenos dias, pastor. Amém. Amém. Que o Senhor esté fortalecendo a ti en este final de cuarentena, ¿no? Donde vamos a retomar todo en nuestra vida, pero lo principal es retomar la búsqueda de Dios. Si en la oración por la mañana, a las 6 de la mañana, estamos buscando del Señor,
Nosotros necesitamos del Señor, es lo primero, es lo más importante, para que podamos ser las mejores mamás, los mejores padres, los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hijos. Necesitamos buscar del Señor, necesitamos estar adelante de nuestra familia. ¿Para qué? Para que la unción del Señor siga con nosotros, para que el cuidado, el abrazo del Señor sea fraternal con nuestra familia, porque el Señor quiere, pero nosotros tenemos que buscarlo y debemos hacerlo por la mañana. Si tú estás necesitando una consejería, sea con el pastor Eduardo, con mi persona, esté llamando a través de nuestros números, ustedes lo tienen, esté pidiendo, agendando. ¿Para qué? Para que tú empieces de nuevo. Si está desanimado, es la hora. Si tu hogar necesita más oración, llámanos. Vamos a estar ahí entrando en ese ayuno de 21 días y sé que el Señor va a hacer cosas grandes, va a hacer cosas sobrenaturales. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, yo los animo, empiece ya a retomar todas las cosas que en esta cuarentena se quedó ahí. Vamos a retomarla con amor y con la fuerza que el Señor nos da. Que el Señor los bendiga y que la paz del Señor esté sobre ti. Amén. Amém. Damos graças a Deus por isto. Amém. Aleluia. Amém. E vamos seguir aqui agora. Vamos orar por nossas finanças. É algo muito importante. E eu sei que depois dessa larga quarentena, o que mais devemos fazer é entregar nas mãos do Senhor a administração de nossas finanças. E eu estava buscando aqui essa palavra, pois essa palavra sempre toca em meu coração. Está no livro de Provérbios, está no capítulo 3, verso 9 e 10. A palavra de Deus diz assim: honra a Jeová com tus bienes e com as primícias de todos tus frutos, e serão llenos tus graneiros com abundância, e tus lagares rebosarão de mosto. ¿Qué significa esa palavra? Significa que Deus é nossa única fuente, é Ele que suple todo lo que necesitamos. E a nosotros solo nos pide 10%, porque isso está en la palabra. El Señor es el fuente, es Él que nos llena de bendición, pero no podemos olvidar, todo viene de Él. Sea todo lo que tenemos mensualmente, quincenalmente, semanalmente, a diario, los que estamos ahí trabajando a diario, todo es de Él. Pero Ele é tão misericordioso que Ele comparte com nós e nos deixa administrar a mais grande parte, que é o 90%. Agora, aqui diz, honra ao Senhor. Que é honrar ao Senhor? É devolver a Ele o que pertenece a Ele. Sem Ele, não teríamos nada, não somos nada. Pero o Senhor é bueno e Ele quer que tus finanças sejam prosperadas. Ele quer que tu tenha tua cena llena, o alimento diário de cada dia, depois da palavra, da oração, o alimento que tu preparas em tu hogar, viene del Senhor. A saúde que tu esposo tiene para ir todos os dias ao trabalho, viene del Senhor. Então, eu quero que tu não se olvide que nessa quarentena, toda a plata que ha chegado em seu hogar, tem que diezmar, tem que ofrendar. Então, eu quero que tu separes isso para o Senhor e vamos estar orando, agradecendo a Ele. E assim que podamos, vamos fazer uma transação eletrônica, passando esse valor para a conta de Ministérios Betel Internacional. Vamos entregar a Janel Alfoli, aqueles que estão lleno domingo. Não podemos ter o lugar lleno, pero poucas pessoas sim podemos. Lleva su diezmo, su ofrenda. O Senhor está mirando com olhos de bendição a cada um de nós. Vamos dar graças a Ele. Amém. Padre que está em los cielos, te agradeço agora, Senhor, por as finanças de todos nossos irmãos que nos assistem agora, seja aqui em Colômbia, seja em Brasil, seja em Estados Unidos, Senhor, onde quer que seja, que tu estés bendiciendo, derramando bendições sobre a economia de cada um, Senhor, que nós, os hijos de Deus, podamos ter todos os dias, podemos ter nossa alacena suplida por tu graça e misericórdia, que tu estés, Senhor, haciendo chegar nosso sueldo e nuestras manos, porque tú nunca dejas faltar nada a tus hijos. Muchas gracias te damos. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, sus diezmos, ofrendas, pactos y siembra. Sea, Señor, allí en el alfolí, en el local, o sea por una transacción bancaria, que tú estés derramando bendiciones que sobre y abunde en el nombre de Jesús. Honra al Señor con tus bienes y el Señor, que es misericordioso, derramará bendiciones sobre tu hogar, sobre tus finanzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amém. Amén. Graças, amor. Amém, pastor.
Minha esposa está hoje com os olhos um pouco sensíveis, afectados. Ella não pode aqui estar delante de las luzes, assim que ella vai estar allí al lado para que a luz não vá a seus olhos. Graças, meu amor. Graças. E eu seguirei acá. Hermanos. Aleluia. Damos graças a Deus por esta manhã preciosa. Este homem de Deus que está allí no livro de Jueces, a partir do capítulo 13 do livro de Jueces, nós encontramos a história deste homem, Sansão. Sansão foi um homem que Deus usou poderosamente em sua época. É um dos homens de Deus do Antigo Testamento. E nós queremos basar-nos na história de ele para receber essa palavra, porque ele foi uma pessoa que Deus usa para ensinar-nos isso. Como volver ao propósito de Deus. Cada pessoa que Deus dá a vida, Deus tem um propósito com ela. Nós devemos descobrir qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Não devemos estar tratando de viver o propósito de outros. Temos que viver o propósito que Deus criou para nós. E Sansão não sai à regra. Sansão foi um homem que desde o começo, desde que o ángel chegou e anunciou que ele ia nascer, porque seu papai e sua mamá não podiam ter filhos. Já tinham uma idade avançada, diz a Bíblia, e não podiam ter filhos. E eles oravam e clamavam a Deus para que Deus les diera um filho. E um dia chegou um ángel de parte de Deus, se apresentou a eles e les dijo: van a ter um filho. E desde o primeiro momento, desde o momento em que o ángel chegou a primeira vez e anunciou o nascimento de Sansão, o ángel também falou do propósito que tendría a vida de Sansão. O propósito é aquele por el qual vivir, alrededor de qual vai girar nossa vida. Por lo general, Deus já anuncia o propósito de nossa vida muito antes de nosso nascimento. E assim foi com Sansão. O ángel chegou em Jueces capítulo 13, versículo 5, e disse: pois é aqui que concebirás a sua madre, e darás à luz um filho, le dijo a sua mamá. E navarra não passará sobre sua cabeça, porque o niño será nazareo a Deus desde seu nascimento, e ele começará a salvar a Israel de mano de los filisteus. Los filisteus eram os inimigos del pueblo de Deus. Sansão vai empezar a livrar a mi pueblo de la mano de los filisteus. Esse era o propósito para a vida de Sansão. E Deus dijo também como ele deveria viver para lograr esse propósito, como deveria crescer e desarrollar-se para alcançar esse propósito. É muito importante entender isto, que o propósito de Deus sempre está ligado a uma condição de Deus. Deus nos dá uma promessa, nos dá uma condição, para luego dar-nos a provisão. Todo processo com Deus tem essas três etapas: promessa, condição, provisão. Há muitas pessoas que têm promessas de Deus, pero nunca chegam a ver essas promessas cumpridas, nunca chegam a la provisão. ¿Por quê? Porque ignoram a condição. Entre a provisão, a promessa cumprida, e a promessa existe um caminho em la mitad que se chama condição. Ou seja, Deus disse: lo voy a hacer, pero tú debes hacer esto y esto y esto y esto. Com Sansão não foi diferente, com nós tampouco é diferente. Deus tem um propósito em nossas vidas, pero Deus disse: para que esse propósito se cumpla, há uma condição. Tienes que viver de esta maneira. Vino primeiro a promessa, Deus dijo: concebirás e darás à luz um hijo, el milagro. Luego vino a condição: el navarra não passará sobre sua cabeça, porque el niño será nazareo a Deus desde su nascimento. Que deveriam hacer os padres de Sansão? Eles deveriam, a partir deste momento, romper todas as tijeras que hubiesen na casa, todos os cuchillos. Eles deveriam cuidar de que este hijo cumpliera com a condição de Deus. Pero Sansão, entonces, vino com este propósito: liberar
el pueblo de Dios. Y mira lo que Dios dijo. Él comenzará a livrar al pueblo de Israel de los filisteus, porque ele iba solo a empezar esse processo de liberação. Quem iba a terminar mais adelante era o rei Saúl. Agora, que passa? Sansón nasceu e, como hijo de pessoas maiores, Sansón começou a ser um niño muito consentido. Los papás, em vez de formar en él un carácter para servirle a Dios, antes le permitieron muchas cosas. Sansón fue un niño muy mimado, muy consentido, en que los papás exageraron en dar todo lo que él quería. Tal vez nunca le corrigieron, tal vez nunca le dijeron, hijo, estás castigado esta semana. Porque como era un niño especial, ellos exageraron y todo lo que Sansón quería, le daban. Y eso es impresionante, como Sansón fue desarrollando su carácter y fue desarrollando una manera de ser muy egoísta. Y miren el versículo 24 y 25 del capítulo 13, por ejemplo. Y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Era ungido y bendecido. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, Sansón comenzó a crecer bajo una fuerte manifestación de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios. Era un niño diferente. Dios estaba con él de una manera diferente. Y por causa de esto, los papás se equivocaron en formar el carácter. Nosotros debemos, hermanos, preocuparnos mucho en formar el carácter de nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos que todo lo de Dios cuesta. ¿Sabe? Que las promesas de Dios tienen condiciones de Dios. Pero no enseñaron eso a Sansón. Por eso vemos que Sansón desarrolló algunas características del carácter de una persona muy egoísta. Y especialmente una de las áreas de su carácter se desvió a tal manera que Sansón se transformó en un hombre muy mujeriego. Muy mujeriego. La primera cosa que Sansón dice en la Biblia está en Jueces 14:1. La primera palabra que sale de la boca de Sansón en la Biblia es: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Cuál fue la primera frase que salió de la boca de Sansón en la Biblia? Vi una mujer y la quiero. Y era una mujer prohibida. Dios había prohibido al pueblo de Dios de acercarse o de tener relaciones, a casarse con la gente de otras naciones, especialmente con los filisteos, que eran los enemigos de Dios en este momento. Y Sansón lo primero que dice es: yo quiero desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque me agrada, porque esa mujer me gusta, porque me da placer. Mostrando un carácter totalmente defectuoso, mostrando ser una persona irreverente, descuidada con los mandamientos de Dios. Una persona egoísta que solo pensaba en el placer de él. Y los papás trataron de enseñarle, pero ya era muy tarde, diciéndole: hijo, no hay mujer entre los hijos de Dios, no hay mujer entre tu pueblo, no hay hijas de Dios. Eso es igual que cuando los jóvenes miran a los otros jóvenes del mundo. Es lo mismo. La palabra de Dios nos enseña que no hay ligación entre la luz y las tinieblas. Es un yugo desigual. Y Sansón hizo igual que aquellos jóvenes que crecen en la iglesia, pero cuando llegan a los 14, 15, 16 años, comienzan a salir de las manos de sus padres, miran a los jóvenes, los chicos miran a las chicas y viceversa del mundo,
personas criadas fuera de los caminos de Dios, con otras costumbres, con otra manera de vivir, con otros principios totalmente equivocados, personas que no creen en Dios, que no honran a Dios, que no quieren saber de obedecer a Dios y dicen, quiero esa persona. Siendo que Dios ya ha dicho en su palabra, no lo hagas, vas a sufrir mucho. Pero Sansón dijo como esos jóvenes consentidos, no me interesa, yo quiero y punto. Quiero satisfacer mi necesidad ahora. Foi o primeiro que Sansão dijo. A primeira coisa que Sansão disse na Bíblia já revelou duas coisas de seu caráter, um caráter defectuoso. Primeiro, egoísta. E segundo, desobediente. Egoísta porque só pensava em satisfazer-se a si mesmo. E desobediente porque Deus havia dito, não tendrão relações com ellas, não se casarão com ellas. E a partir de aí, você vê nos próximos 2, 3 capítulos que a vida de Sansão gira alrededor de ele mesmo. Ele se olvida do propósito de Deus e começa a usar os dones que Deus lhe deu para satisfazer-se a si mesmo. Sansão tinha uma força especial. Ele tinha uma força sobrenatural. Quando o Espírito Santo venia sobre ele, ele podia vencer 1000 homens a mano limpa. E Deus deu essa graça, Deus deu esse poder, Deus deu essa capacidade a Sansão para que ele sirviera ao propósito de Deus. Pero quando Sansão chega a la juventude, se olvidou do propósito de Deus. Como muitas pessoas que recebem tanta capacidade, tanta graça de Deus. E todo o que Deus te dá, incluindo a vida, ou melhor dito, começando com a vida, o mais importante, a vida, a saúde, um trabalho, casa própria, um esposo, uma esposa, hijos. Todo isso tem um propósito. Quando não conhecemos de Deus, andamos a la deriva, disparando a todo lado. Pero quando chegamos a los caminhos de Deus, quando chegamos à igreja, nos convertimos, bautizamos, empezamos a servir ao Senhor, Deus nos revela qual é seu propósito, que Ele nos quer usar em sua casa. Desafortunadamente, algumas pessoas nesse momento actuam como Sansão e começam a dizer, não, 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 isso é meu, Deus me deu para mim. Entenda isto, todo vino de Deus e todo está volviendo a Deus. Amém. Usted está volviendo a Deus. Se há algo que podemos sacar de bueno dessa quarentena, é a impotência que algumas pessoas sentiram durante essa quarentena. Sentiram que todo lo que têm e todo lo que podem fazer não serve para nada se estão encerradas. Pois escúchame isto, algum dia você não vai estar encerrado em sua casa. Algum dia você vai estar encerrado dentro de um ataúd. Imóvel seu corpo. E não poderá ser mais nada. Por quê? Porque você volverá a Deus. Esse celular, esse computador, essa guitarra, essa televisão que estamos usando aqui nesta manhã para gravar este equipo, vieram de Deus e vão a volver a Deus. Algum dia saldrá de nossas mãos. Nuestro local de la igreja allá, este prédio bonito, vino de Deus e algum dia Deus lo vai pedir de volta. Algum dia volverá a Deus. Mi casa, minha esposa, mis hijos, mi vida, todo volverá a Deus. La tierra, la creación entera volverá a Deus um dia. A gente diz, bueno, eu já sei isso, sei que nada é nuestro. Eu escuto a gente dizer isso. De boca hacia afuera, eles hablan que nada é de eles, pero vivem como se todo fuera de eles. Pero quando estão em uma situação de bastante quebrantamento, aí sim, reconhecem. Não espere chegar hasta allá para cumprir o propósito de Deus. Nós vemos a partir de aí que Sansão desarrolla um caráter defectuoso, desobediente. Um caráter difícil, que não queria obedecer a Deus, não queria hacer o propósito de Deus. E Sansão começa a usar sua força especial e os dones que Deus lhe havia dado para cumprir seu propósito, ele começa a usá-los para si mesmo. Que coisa impressionante. E podemos ver aqui, mais adelante, no capítulo 16, versículo 15, o último capítulo da vida de Sansão.
porque ele se involucra com uma mulher, tem muitos problemas, termina mal. Se involucra com outra, muitos problemas, termina mal. Se involucra com outra, muitos problemas, hasta que ele chega a uma mulher, que era uma mulher já preparada para destruí-lo, para sacar o que ele tinha de melhor. Satanás havia preparado a Dalila para destruir a Sansão. Satanás havia preparado a Dalila, o inimigo do Senhor, o diabo havia preparado a Dalila. Mira, o diabo existe, Satanás existe, a Bíblia habla de ele. E ele havia preparado aquela mulher para sacar o que Sansão tinha de melhor. Porque quando Sansão se involucrou com a primeira mulher, cometeu errores. Pero esses errores foram os primeiros e, digamos que, os mais pequenos. E se restaurou. Em la segunda, mais errores. Não se restaurou. Em la terceira, foi acumulando errores. Quando chega a Dalila, ele cometeu todos os errores. E não houve vueltas atrás. Sansão foi destruído. Pero deja de me darte uma palavra de esperança. Vemos no último capítulo de la vida de Sansão, capítulo 16, versículo 15, uma situação interessante. Essa mulher com a qual ele se involucrou. E ela lhe dijo, como dices eu te amo quando tu coração não está comigo? Já me has enganado 3 vezes e não me has descoberto aún em que consiste tu gran força. Porque Dalila havia sido contratada por los enemigos del Senhor, por los reyes de los filisteus para destruir a Sansão, para descobrir em que consistia sua força, porque eles não podiam vencer al pueblo de Deus mientras Sansão estuviese vivo. Queriam destruir a Sansão. E la contrataram para ella descobrir o secreto de sua força, ou seja, para que ella entrara em sua intimidade com Deus e descobriera como destruí-lo. E Sansão começou aqui a julgar com coisa séria. Hasta aqui eram pecados, digamos que pequenos, aunque não há pecados pequenos. Pero hasta aqui, Sansão não havia aún negociado sua intimidade com Deus, su voto a Deus, o pacto que ele hizo com Deus desde que nasceu, de ser alguém separado para Deus. Pero aqui já Sansão começa a julgar com coisa séria. E ele juega com ella 3 vezes, porque ele lhe dijo, mi cabello, si es tejido de tal maneira, acaba mi força. E ella lo hacía e era mentira. Si me amarran las manos de tal maneira, e era mentira. Quando chegou na terceira vez, ella lo pressionou de tal maneira que Sansão foi cedendo. Mira, por exemplo, no capítulo 16, aí versículo 16, diz, e aconteceu que pressionando-lhe ella cada dia com suas palavras, e importunando-lhe sua alma, foi reduzida a mortal angústia. Escucha isso. Toda pessoa escorrida por Deus com um propósito de Deus tem que aprender a lidiar com a pressão. A pressão é muito importante. E Sansão cedeu ante essa pressão. Já sabemos o final da história. Sabemos o que passou. Sansão lhe revelou o secreto. Le entregou a essa mulher o que Deus dijo que não entregara a nadie. Le contou de onde provenia sua força, que era porque ele nunca havia cortado o cabelo, era su pacto com Deus. E essa mulher lo traiciona, lo entrega a seus enemigos. Os enemigos vinieron. Lo primeiro que hicieron foi quitar os ojos de Sansão, porque alguém sin visión não pode ir a nenhum lugar. E lo segundo que hicieron foi cortar-lhe o cabelo, su pacto com Deus. Lo que o diabo mais quer destruir em uma pessoa é su pacto com Deus, sua intimidade com Deus, sua consagração com Deus. Há coisas em nossa vida que não devem estar em venta, que não devemos negociar com nada nem com nadie. É nosso pacto com Deus. Eu tenho o pacto com Deus de viver em santidade, de orar todos os dias, de ser fiel a minha esposa, de ser fiel a mis hijos, de ser fiel a minha igreja, de ser fiel a mi llamado. Essas coisas não devem ser negociadas com nadie. Quantas vezes em minha vida me han oferecido puestos em lugares onde eu poderia ganhar muito dinheiro, pero com uma condição:
renunciar mi llamado a las misiones, renunciar mi llamado pastoral. Y yo he dicho a esas personas muchísimas gracias, pero yo no estoy desocupada, yo estoy trabajando para el Señor. Yo creo que Dios va a levantar al final de los tiempos una generación que sabe valorar el llamado de Dios. Así como este gran hombre de Dios que murió el año antepasado, el doctor Billy Graham, sirvió al Señor por más de 75 años de su vida. Uno de los más grandes de los evangelistas de todos los tiempos. Una vez este hombre, dicen que él estaba en tanta proeminencia en su país, en los Estados Unidos, que alguien le dijo, ¿usted por qué no se convierte en presidente de la República? Y la respuesta de este hombre fue, Dios me llamó para ser un predicador del Evangelio. No puedo anhelar nada menos que esto. Pero Sansón no había entendido esto aún. Qué cosa tan gloriosa cuando entendemos esto. Deus me chamou a predicar o Evangelho, a consagrar-lhe toda a minha vida. Não puedo anhelar nada menos que isto. Que coisa tão linda, que coisa tão preciosa. Graças a Deus aún há homens assim, aún há mulheres assim. Pero volviendo ao tema de hoje, que é volviendo ao propósito de Deus, Sansão perdeu seus olhos, perdeu sua força. A Bíblia diz que Deus se apartou de ele e ele não se deu conta. Lo peor de uma pessoa que quando Deus se aparta de ella es que ella não se dê conta. Quando uma pessoa se aparta do propósito de Deus e o brilho de Deus sale de seu rosto e os que estão a seu alrededor podem dar-se conta e ella não. Que Deus nos guarde de esto, porque le passou a Sansão. E bueno, Sansão, a ele le quitaram a visão, le quitaram o cabello, que era a força, e le quitaram a liberdade, e le quitaram a dignidade, porque ele quedou arrestado em uma celda, sendo humilhado, e perdeu hasta sua liberdade, sendo tratado de pior que um animal. Pero no versículo 22, passa algo precioso, que me diz que quando Sansão chegou allí, e tocou o mais fundo que podia tocar, Sansão, por primeira vez em sua vida, se volvió com todo su corazón a Deus. Já não tinha força, não tinha visão, não tinha liberdade e não tinha dignidade. Não tinha sua família, não tinha nada. Sansão estava pior que um animal na cárcel. A los animales les tratan mejor de lo que trataban a Sansão. E allí, nessa situação, Sansão se vuelve com todo su corazón a Deus. Experimenta um verdadeiro arrependimento. Sansão nunca se havia arrependido de seus pecados realmente. Há pessoas que solo se arrependem, solo se vuelven a Deus quando já não há nada mais que fazer. Não seja um de estes. Não espere chegar a lo mais fundo. E Sansão se volvió e disse, Deus, perdóname. He vivido minha vida inteira, Senhor, preocupado solo comigo mesmo, sacando ventajas de las personas e de las situações. Deus, estou cansado de viver assim. E por isso eu perdi todo. Não é tu culpa, não é culpa de nadie mi sofrimento, é mi culpa. Se volvió com desesperação, derramou lágrimas delante de Deus. Por primeira vez, Sansão pediu algo a Deus que não fuera para si mesmo. Pediu algo que fuera para Deus. Dijo, Deus, perdóname porque quero volver-me a ti. Não pediu a força, não pediu a liberdade, não pediu seus olhos. Pediu volver ao propósito de Deus. Senhor, eu quero volver a encontrar-me contigo e viver para ti. Interessante, que coisa tão linda. Pero mira que coisa linda. De todo lo que Sansão havia perdido, Deus não lhe devolveu os olhos. ¿Por quê? Porque muitas pessoas podiam ver por ele. Deus não lhe devolveu a família, não lhe devolveu a liberdade, pero Deus lhe devolveu solo uma coisa. Versículo 22 diz, e o cabelo de sua cabeça começou a crescer, depois que foi rapado. Depois que Sansão chegou à cárcel, ele se volvió de todo o coração a Deus. O cabelo de sua cabeça, que era seu pacto com Deus, começou a ser restaurado. Allí Sansão
Su cabello, su pacto con Dios volvió a crecer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios gracioso, es un Dios de amor, es un Dios de bondad. Y el pacto de Dios con Sansón comenzó a ser restaurado otra vez. Y allí en esa cárcel, yo puedo imaginar a Sansón todos los días orando, todos los días buscando a Dios, todos los días cantando, adorando al Señor y diciendo, Señor, ya no me importa más nada, solo quiero cumplir tu propósito. Cumple tu propósito en mi vida y llévame, Señor. No quiero más nada de este mundo. Oh, que nosotros podamos entender esto sin tener que llegar tan fondo, tan bajo como Sansón llegó. Hay dos maneras de humillarse delante de Dios, voluntariamente u obligadamente. Deus quer que nos humilhemos delante de Ele voluntariamente, que você mesmo decida doblar-se ante Ele e decir, quero hacer tu voluntad. Não espere que as situações de la vida te hagan doblar obrigatoriamente. E lo mais lindo que eu veo é en el versículo 30, capítulo 16, versículo 30. Después de um tempo en la cárcel, siendo restaurado por Deus, e su cabello volvió a crecer, versículo 30. E dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. El propósito de Dios se cumplió. Sansón nació con el propósito de acabar con el dominio de los filisteos sobre los israelitas. A lo último en su vida, vivió no sé cuánto, 40, 50 años para él mismo, pero vivió 5 minutos para cumplir el propósito de Dios. Todo lo que dio a Dios fue 5 minutos. Dijo, Dios, quiero cumplir su propósito. Dios, devuélvame mi fuerza solo una vez más. Devuélvame lo que tú me diste cuando yo nací, esos dones preciosos, esa capacidad que tú me la diste solo a mí, que nadie más tiene. Dámelo una vez más y no lo usaré para mí, usaré para tu propósito, para destruir tus enemigos y liberar tu pueblo. Y Dios se lo dio. Y en 5 minutos, Sansón, la Biblia dice que allí estaban los príncipes, los reyes, los gobernantes de los enemigos del Señor, y Sansón en 5 minutos los destruyó. ¿Y sabe qué? Los filisteos nunca más se levantaron con la misma fuerza. ¿Recuerda lo que Dios había dicho cuando él nació? En el capítulo 13, versículo 5. Y él comenzará a liberar el pueblo de Israel de los filisteos. Pues él comenzó en su muerte. Y años después, David terminó lo que Sansón había empezado. Acabó totalmente con los enemigos de Dios. Mira, Dios tiene un propósito para tu vida. Si tú crees que te alejaste del propósito de Dios. Ah, pastor, pero yo voy a la iglesia. No hablo de esto. Hablo de vivir lo que Dios te ha pedido que viva. Quiero darte una palabra de esperanza en esta mañana. Tú puedes hacer como Sansón. Volver al propósito de Dios. Decir, Señor, no quiero más vivir para mí. No quiero más vivir para ganar dinero. No quiero más vivir para mi placer personal. Não quero mais viver para ser minha própria vontade. Não quero mais viver independente de tu vontade para mim. Quero cumprir tu propósito. Se tu haces isso com todo tu coração, déjame decirte algo, que eu creio firmemente, porque eu também volví ao propósito de Deus em minha vida. Que se tu dices isso com todo tu coração, Deus hará contigo coisas que tu jamais imaginaste. El problema del hombre no es la falta de dinero. El problema del hombre no es el coronavirus. El problema del hombre se llama pecado. Pecado es vivir ajeno a la voluntad de Dios. Hay personas que creen que porque nunca mataron, nunca robaron, nunca se prostituyeron, creen que no tienen pecado. Pero ellas guían sus vidas como quieren. Ellas deciden con quién casarse, dónde vivir, cuántos hijos tener, qué casa comprar, en qué iglesia congregar, sin tener a Dios en cuenta. Ellas hacen su propia voluntad
y creen que no están en pecado. Pues déjame decirte algo. El principio del pecado es vivir independiente de la voluntad de Dios. Así usted parezca la persona más correcta del mundo. Si usted está haciendo su propia voluntad y no la de Dios, usted está viviendo en pecado. Fue como Sansón vivió, pero se arrepintió de todo el corazón. A lo último entregó las riendas de su vida en las manos de Dios. Entregó el control a Dios. Entregó el control de su vida y dijo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Amém. No la mía. No la de mis amigos, no la de mis padres, no la de nadie más. Quiero hacer tu voluntad. Lo que tú quieres de mí, quiero cumplir. Amém. Y Dios, en 5 minutos que Sansón vivió así, fueron suficientes para que Dios lo usara grandemente. ¿Cuántas personas creen que están haciendo la voluntad de Dios cuando realmente están haciendo la voluntad de ellos mismos? Hoy te llamo a vivir para cumplir el propósito de Dios. Amém. Vuelva al propósito de Dios. Si Dios te llamó a ser un predicador, un líder en la iglesia, un siervo del Señor, y no lo estás cumpliendo, cuidado. No espere que te toque tan duro. Vuélvase voluntariamente y no obligatoriamente, porque todo volverá a Dios. Tú volverás a Dios. Estés o no preparado, creas o no lo creas, quieras o no lo quieras, volverás a Dios. Amém. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana Sim, Senhor. por tu palabra que nos da vida. Amém. Oro por cada persona que me ve a través del internet, en la televisión, o la radio, o cualquier medio, Señor, Sí, o aquellos que escuchan ahora mismo. Te pido que los toques. Amém. Te pido que los toques a donde nadie puede tocar. Sim, Senhor. Los hagas entender tu palabra y los traigas de vuelta a tu propósito para sus vidas. Amém. Bendecimos cada una de estas vidas y declaramos que ya son benditos Sim, en Senhor. Cristo Jesús Amém. con toda bendición espiritual Sim, en los Senhor. lugares celestiales. Amém. Amén. Amém. Tenga una semana feliz Amém. y recuerda venir a orar el martes a las 6 de la mañana. Dios te bendiga.